É um prazer enorme preceder a Marcele. A Marcele é uma educadora que acreditou na força do futurismo. Então, eu tenho muita alegria de ter você aqui nesse painel. Uma honra enorme. Que legal, muito bem. Por que eu disse, gente, quando comecei esse painel, que esse é o melhor painel da BET? Porque lá no Rio Grande do Sul nós temos uma expressão que ela é bem interessante. Não sei se usa no resto do nosso país, mas a expressão é o seguinte, né? A gente mata a cobra e mostra o pau, né? A gente mata uma cobra, que coisa feia falar matar. Parece que é tirar o pau do gato, né? Não se usa mais isso, né? Mas vamos lá. A Rosa Alegria falou pra gente muito sobre o futurismo. E agora, né, nós vamos ver como isso acontece numa escola. Então, é mais ou menos como a gente visita a escola da Ponte lá em Portugal, né? Só funciona lá em Portugal, em outro lugar funcionou. Né? Eu gosto muito da escola da Ponte, cara, da escola da Ponte. Mas aqui nós vamos trazer, então, Marcele, por favor, o tempo é teu, agora para te poder dizer para quem está aqui nos assistindo no melhor painel da BET, como funciona o futurismo na escola. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Acho que precisaria colocar aqui a outra apresentação. Eu vou falar um pouco, bom, eu sou Marcele, diretora da Estilo de Aprender, uma escola aqui em São Paulo, no Alto da Lapa, tenho 20 anos. E acho que eu vou contar um pouco para vocês como que eu, que não sou uma futurista, a gente estava falando sobre isso, né? Como hoje em dia a gente vê as pessoas fazendo cursos de 3 horas e se dizem futuristas. Eu não sou futurista, mas eu faço muito curso de futurismo. Eu leio muito a respeito, eu estudo muito tudo que eles produzem. E como que a gente pode usar o futurismo dentro da escola. Então, o tema do painel, né, ele começa como o futurismo pode reinventar a escola. E eu fiquei pensando, o que pode reinventar a escola? A gente precisa reinventar a escola, a gente já sabe disso. Todo mundo está falando isso o tempo todo. Mas o que pode reinventar a escola? Eu acho que reconectar a criança com a natureza é um agente importante que pode reinventar a escola. A tecnologia, sem dúvida nenhuma, vai ser um outro agente que vai contribuir muito com essa reinvenção da escola. Eu, particularmente, acredito muito na economia criativa e acho que a economia criativa dentro da escola também vai ajudar muito nessa transformação, nessa mudança, nessa reinvenção. Parcerias, enfim, são muitos agentes possíveis que a gente possa usar para reinventar a escola. Mas o futurismo, ele olha para todos esses agentes de uma forma sistêmica, ele entrega para a gente todos esses agentes conversando entre si. Quando uma escola olha e decide e fala, eu vou reconectar a criança com a natureza nesse formato fragmentado, ela não vai reinventar a escola, ela vai melhorar, muita coisa boa vai acontecer, mas não vai reinventar a escola. Agora, quando a gente consegue olhar isso de uma forma sistêmica, essa sistematização, eu acredito que é o que vai reinventar a escola. Porque o futurismo, quando ele apresenta para a gente todas as mudanças de comportamento, as tendências, ele coloca a gente, chama futurismo, mas a ciência do futurismo, mas ela apresenta o presente, né? Mais do que qualquer coisa, coloca a gente muito presente. E ajuda a gente a tomar melhores decisões, melhores escolhas. E acho que a maioria que está aqui, acho que trabalha com educação, trabalha em escola, a escola é escolha. A gente está sempre escolhendo todo dia. E o futurismo ajuda a gente a entender o mundo para poder entender que escola a gente quer ser. As escolhas dentro da escola que vão formando o currículo da escola. A gente, quando fala rápido, né, pensa no currículo, naquelas matérias tradicionais, né, o que tem dentro, o que se ensina dentro das histórias, das geografias, das matemáticas, mas o currículo ele vai muito mais do que isso. O currículo ele é o posicionamento que a escola tem em frente ao mundo. E, então a gente precisa estar muito presente, muito atento ao mundo, ao que está acontecendo, para poder tomar as melhores escolhas e se posicionar dentro do currículo. E tem várias formas, tirando, né, claro, existe também o pedagógico, as matérias,
e ainda dentro de, né, quando você pensa nas histórias, nas ciências, nas geografias dentro da escola, como entregar isso para as crianças? Eu vou usar um material apostilado, eu vou produzir meu próprio conteúdo, como eu vou avaliar, como que eu vou fazer a criança sair da sala de aula e conectar isso com o mundo? Tudo isso é currículo. Mas a gente tem outras diversas formas, eu não vou conseguir passar aqui em 10 minutos por todas as formas, mas que traduzem o currículo da escola. Mas, por exemplo, a geografia da escola, o espaço escolar, ele conta o currículo da escola. Onde que está o mural, o que tem no mural, como é uma escola que tem mais cimento, é uma escola que tem mais verde, a escola acontece só dentro dos muros da escola, a escola acontece fora. O conteúdo, o repertório, a gente ouve muito. Quando se fala de futuro da educação, a gente, né, todo mundo fala que precisa fazer outra coisa, porque o conteúdo já está todo no Google, está lá de graça, as escolas estão vendendo conteúdo que está de graça no Google. Ele está no Google, mas ele não está na escola. A escola precisa ser uma curadora e entender o que eu quero de repertório para colocar dentro da escola, para entregar para as crianças. Se a gente precisa de criatividade para as crianças, a criatividade não existe sem repertório. Você precisa de repertório para poder ser criativo. Então, que repertórios? A gente tem na escola, por exemplo, todos os dias, diversas linguagens durante uma hora, onde as crianças transitam e elas estudam upcycling, moda, cinema, conexões botânicas, tem muita coisa. Justamente um dos objetivos principais é a entrega de repertório. Enfim, eu poderia passar por todos aqui, não vai dar tempo, mas eu vou chamar um pouco a atenção para a linguagem dos especialistas e o papel do professor, que diz muito o currículo da escola. Quando eu for falar, agora eu vou falar da linguagem dos especialistas, que é uma escolha, novamente, de currículo. Por exemplo, na minha escola, a gente não tem dentro da grade inglês, educação física, né, essas disciplinas, mas a gente tem design, a gente tem ciências, mas não é as ciências que o professor de sala de aula dá. A gente tem um cientista que dá aula de ciências fora as outras ciências. A gente tem capoeira, a gente tem futuros, que eu vou falar mais pra frente, a gente tem música, enfim, a gente tem uma diversidade grande de professores especialistas que estão dentro da sua especialidade, passando todo esse conhecimento para as crianças. E aí vem esse papel do professor, que eu acredito muito nesse professor do futuro, muito atento. Ele precisa estar muito... ele é um professor pesquisador, mas ele é um professor aprendiz nesse momento, porque ele está recebendo aquele conteúdo do professor especialista, então ele está aprendendo junto com as crianças, mas é ele que vai fazer junto com as crianças a conexão do que está acontecendo. Ele que vai mostrar, apresentar e ajudar a criança a criar essa habilidade de conectar tudo. Quando a professora de meditação está falando de respiração e está pedindo para a criança ter foco na respiração, e o professor de ciências, uma outra aula, está falando de respiração, troca de oxigênio e gás carbônico, o professor de sala, muito atento, vai falar: gente, a gente está, é a mesma respiração, a gente está falando da mesma coisa. Porque isso não acontece nas escolas, né? É tudo muito... Agora é aula de ciências. Abre o caderno, estudou ciências, tocou o sinal, fecha, guarda, agora abre outra caixa. Não, a gente precisa conectar, precisa mostrar isso, todo esse sistema para a criança, né? Como tudo isso funciona, é um ecossistema enorme e, no fundo, a gente está sempre praticamente falando sobre a mesma coisa. E aí, dentro dessas linguagens de especialistas, né, as pessoas me perguntam: mas de onde que sai? Por que você resolve colocar design na sala de aula, né? Por que você resolve, enfim... E são testes, né, que a gente vai fazendo. O futurismo, ele faz isso, porque como ele te coloca a enxergar as coisas por diversos ângulos, ele te encoraja a testar muito, né? E um dia eu me peguei pensando, eu falei: a gente ensina para as crianças histórias, né, como a Rosa estava falando, por meio de objetos, né, de registros que a gente tem fósseis, tem documentos, tem imagens. Por que a gente não ensina o futuro para as crianças? A gente também tem objetos, eles são desmaterializados, mas a gente tem expectativas, a gente tem medos, a gente tem desejos. Por que não ensinar para as crianças?
eu aprendo tanto, eu uso tanto no meu dia a dia o futurismo para tomar tantas decisões, por que as crianças não terem essa oportunidade? E aí, conversando com uma amiga minha, futurista, amiga em comum, na verdade, a Sabina, perguntei para ela se tem alguma futurista para me indicar, para ver se topa encarar isso comigo. E aí ela falou, mas isso existe, chama Teach the Future. E me colocou em contato com a Rosa. E aí a gente começou, em 2022, a gente implementou a aula que a gente chama dentro da Escola de Futuros. E que experiência! É impressionante como a gente consegue ver o quanto as crianças elas absorvem disso tudo, o quanto isso muda. Então, primeiro que dentro de todo o conteúdo que a Aline, que infelizmente não está aqui, eu tinha certeza que ela ia estar aqui, que é a professora de futuros da escola, ela é bióloga, além de futurista. E eu falo que não tem graduação melhor para um professor de futurismo do que um biólogo, porque ela traz a natureza de uma forma tão incrível para as crianças e ela faz essa reconexão realmente. Mas tem essa questão do positivismo, né? Quando a Rosa falou do medo, é impressionante como na primeira aula de futuros, lá em 2022, a Aline perguntou para as crianças: o que vocês esperam do futuro? E eu tomei um susto, porque assim, o futuro é apocalíptico mesmo para eles. As respostas eram: é a bomba nuclear, é guerra, é robô tomando conta da gente. E aí, por meio do futurismo, dentro de sala de aula, quando você vai apresentando para a criança, olha, era assim, existe um passado. Hoje estamos aqui porque diversas coisas aconteceram, as pessoas foram mudando o comportamento, foram decisões que foram sendo tomadas e a gente foi mudando. Está na nossa mão. A gente pode desejar um futuro e a gente pode desenhar, a gente pode ser protagonista, a gente pode ser agente da mudança. Por meio das atividades, ela vai mostrando, né, tudo isso. Exercita demais a criatividade. A Aline, ela entra muito na questão do desconhecido, acho que você falou também, né, do desconhecido, essa imersão no desconhecido, mas de uma forma que as crianças... em escola, normalmente, a gente lida muito, fala muito do espaço. A Aline vai para o fundo do mar, aquele fundo do mar que nenhum ser humano nunca chegou, e começa com as crianças: o que será que tem lá? Como será que é lá? Vamos desenhar, vamos imaginar que seres habitam, qual o cenário? As crianças explodem na criatividade, uma coisa impressionante o que acontece nessa hora. E da mesma forma também, que é muito legal, porque para você... eu estou com tempo? Me perguntar. Para você poder pensar o futuro, você precisa pensar os tempos, né? Você trabalha muito com a criança, o presente, passado e futuro. Por exemplo, quando ela vai falar, olha, a gente assistia filme, a gente ia numa videolocadora e apresenta a fita cassete para as crianças. Para a gente esteve já um dia, é concreto isso. Eu pisei na eu aluguei os vídeos lá na videolocadora. A criança não. Então ela também está mergulhando num desconhecido quando você apresenta o passado para ela, porque para ela também é algo que nunca aconteceu. Então, de novo, a curiosidade, que desperta a criatividade, que faz a criança ficar perguntando, querendo entender, é fantástico. E eu acho que uma das coisas principais que a aula de futuros faz dentro da escola é que eu comecei falando o quanto é importante para a escola em si, para a gente, enquanto gestão, enquanto equipe que trabalha lá dentro, entender o mundo como um todo, né? Perceber de forma sistêmica. A aula de futuros faz isso com a criança. Vai mostrando para a criança como as mudanças vão ocorrendo e como essas mudanças elas têm consequências, quais são as consequências diretas, quais são as indiretas. E isso para a criança, ela vai fazendo a conexão e vendo o todo. E aí eu acho que fecha a conta, né, do que a gente precisa entregar para essa infância, essa nova escola. Muito boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Grata pelo espaço que foi dado. Eu precisava do passador. Se alguém puder me dar.
Eu, como foi falado aqui, eu sou futurista profissional, né? Entrei nisso há 24 anos. E o grande motor que te mobiliza para esse tempo é um racional. Não tem nada mais prático hoje e sempre, não é? Do que pensar no futuro. Por que é prático? Ok. Direita. Tá bom. Obrigada. Se der problema, eu chamo você. Se apertar bem, pode. Normalmente dá probleminha, mas hoje eu espero que não. Por que é tão prático pensar no futuro? Porque o resto do tempo que a gente tem para viver, não é? Que a gente tem para criar, para mudar o que não está correto. Então eu vim falar aqui sobre um tema que está emergindo agora, está nascendo muito devagar. E eu quero começar com uma pergunta. Quem aqui estudou o passado na escola? Imagino que muitos aqui devem ter sido reprovados porque esqueceu a data, não é? Imagino. Quem aqui agora estudou o futuro na escola? Tá vendo como é novo? Imaginem uma educação que é feita para capacitar nossas crianças, preparar nossas crianças a não só imaginarem o futuro, mas criarem o futuro que elas desejam. Imaginem uma educação que ajude as crianças a desenvolverem não só criatividade, como proatividade. Imagine uma educação que ajude as crianças a antecipar o futuro que desejam. Imagine uma educação que faça com que as crianças de vítimas do futuro passem a ser protagonistas, co-criadora desse futuro. E é sobre isso que eu vim falar aqui hoje. O tempo é curto, eu estou aqui de olho no timer, ok? Mas Bruno, pode me dar uma beliscada. Vamos lá, vamos ver se funciona aqui. Eu, na verdade, represento um movimento global. Eu sou futurista profissional há 24 anos. E em 2015, eu tive uma grande luz, né? Um grande impulso, vamos dizer assim, de consciência na minha profissão. Quando eu passei a ser avó. Hoje eu tenho 4 netos. E eu comecei a ver as crianças e olhando para elas e me perguntando, olhando para elas, me perguntando o que eu estou fazendo como futurista profissional para o futuro delas. Até então eu sempre trabalhei com empresas, com gestores, né, com empresários, e eu olhava para elas, o que eu estou fazendo com o meu conhecimento, com as minhas ferramentas? Foi aí que eu entrei nesse movimento. Não está funcionando aqui, desculpa. E o que é esse chamado futurismo? Tem vários nomes, tem estudo do futuro, tem prospectiva, foresight. Futurismo é uma ciência, tá? Não é adivinhar, não é fazer previsão, é estudar mudanças. Aqui está, eu vou ficar desse lado aqui, que é mais fácil ouvir o repetidor, que é mais fácil para mim. É uma ciência, uma disciplina. Eu, por exemplo, fiz mestrado nos Estados Unidos, né? Na época, a primeira escola e a mais importante de futurismo no mundo. Estudos do futuro, na verdade. E o propósito dessa ciência é estudar a mudança. E eu quero fazer mais uma pergunta agora, como ancestral. Eu sou ancestral dos meus netos e de todas as crianças do mundo, assim como vocês também são ancestrais
dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, dos seus vizinhos, não é? E de todas as crianças que existem no Brasil e no mundo. O que nós estamos fazendo para o futuro dessas crianças? Que estão aí, que nasceram, que estão nascendo. Será que a gente não está determinando um futuro que não é exatamente o futuro que elas querem? Será que elas não estão sendo direcionadas para um futuro que alguém criou para elas e que não é bem o futuro que deverá ser ou poderá ser? Será que a gente está preparando essas crianças para fazer perguntas do tipo, em vez de qual vai ser o futuro, e aí vê um monte de geleiras derretendo, peixes morrendo nos lagos, o aquecimento global, as guerras, né? Se a gente faz essa pergunta, qual vai ser o futuro? A resposta já vem. E a resposta, ela traz medo, pânico, e com toda razão. Se a gente perguntasse para as crianças o que poderia ser esse futuro, muda totalmente. Então, o futurismo, ele ajuda, através de ferramentas e conceitos, a transformar essa abordagem de olhar para o futuro. Oi, desculpa, professora. O verdinho vai para frente, o vermelho volta. Oi? O verdinho vai para frente no mouse na sua mão. Ah, vai para frente o verde. Desculpe, ok. Agora sim. Obrigada. Eu que agradeço. Então, rapidamente, o Teach the Future é um movimento global que nasceu em 2014, tem 10 anos esse ano, faz 10 anos, estamos mais em 30 países, e a gente promove alfabetização de futuros nas escolas para crianças, né, no ensino fundamental e adolescentes do ensino médio. Temos ferramentas, é muito instrumental, nós temos cartilhas gamificadas, temos vídeos para serem como apoio na sala de aula, temos uma biblioteca virtual, enfim, isso tudo vocês podem conhecer, se alguém se interessar, no site que eu coloquei aqui, eu vou colocar no final, vai ter o site. Olha só, alfabetizar futuros não é algo que foi inventado pelo nosso movimento. Ele está sendo um movimento, uma força global que nasceu na Unesco. A Unesco, em 2012, criou o Departamento de Alfabetização de Futuros. Eu não sei se vocês sabem, mas o Museu do Amanhã é, no Brasil, o representante da Unesco em alfabetização de futuros. E está fazendo um trabalho, começando a fazer um trabalho muito, muito importante. Eu não sei se vocês têm... lembram daquelas habilidades que o Fórum Econômico Mundial sempre cria, em 2020, 2021, as habilidades que estão em decadência e as que estão emergindo, novas, né? Eu não vou falar dessas habilidades, eu vou falar das habilidades do futuro. E eu quero que vocês olhem para lá. A gente tem que olhar agora mais para frente, porque é onde essas crianças de 2, 3 anos vão ser líderes, tem que ser felizes, vão estar atuando no mundo que está em rápida mudança. Nós estamos preparando esses jovens para um futuro que a gente não tem ideia do que são. Profissões que vão acabar, com métodos que talvez não valem mais. Então, por isso que eu peço que tudo aquilo que a gente fala aqui, tente esticar, né, o cérebro, né, como a gente faz em elasticidade corporal e elasticidade mental, olhar para frente. Então, essas habilidades que foram definidas ou elencadas pelo Fórum Econômico Mundial também para o futuro, no pós-Covid, porque o Covid mudou tudo, e foi uma equipe de futuristas da Itália. Então, são essas 4 habilidades. A minha pergunta é, as escolas estão alinhadas com essas habilidades para essas crianças que estão no fundamental, para lá, daqui a 20 anos,
estarem mais preparadas. As escolas estão preparando os jovens para a incerteza. Todo mundo já ouviu falar no mundo Bunny? Quem já ouviu falar no mundo Bunny? Ok. O mundo VUCA. Agora tem um novo acrônimo, que é o mundo Food. O mundo Food. Uma palavra feia, hein? Só eu. É Fear of Uncertainty and Doubt. Medo da incerteza e da dúvida. E é isso que tem crescido. As escolas não estão preparando para esse mundo cada vez mais incerto. E elas precisam sair dessa angústia, desse medo, para uma nova jornada, que é a jornada da esperança. Uma sociedade com jovens medrosos, ela tende a esmorecer, a encolher. Então, essas habilidades são as grandes habilidades que foram elencadas para esse novo mundo. E o futurismo na educação tem a sua grande contribuição para desenvolver. Eu não vou aqui detalhar, tá? Todo mundo aqui, vocês são educadores e sabem quais são as habilidades do século XXI. Criatividade, colaboração, empatia, não é? Uma série de habilidades que já estão nesse trabalho. Capacitar para a incerteza, conectar com a mudança. Quantas vezes na rotina escolar se pergunta para as crianças o que ela vê que está mudando, o que ela sente que está mudando de diferente na casa dela, no trem, na rua, na igreja, na cidade. Os próprios professores. Será que os professores que somos todos nós, estamos realmente acompanhando as mudanças e nos preparando? Desenvolver projetos que façam sentido. Eu mostrei para vocês os instrumentos que nós temos. E eles ajudam. E ampliar o imaginário. O imaginário hoje, ele é da sombra, do medo. Não existe luz no fim do túnel. Se você pergunta para as crianças, a gente precisa ampliar esse imaginário. E ele vem da onde? Vem do desconhecido. O futuro começa aonde? Na imagem. E o que é uma imagem? Uma imagem mental. É aí que vem esse futuro. Bom, tem muita coisa que a gente tem que falar sobre o futuro, mas é só para trazer aqui rapidamente as coisas que são importantes saber. O futuro não é destino, ele é plural, você escolhe, você mapeia. O futuro não pode ser previsto, ele é criado. O futuro, ele é resultado da sua escolha. O futuro cada vez mais rápido, temos que ir nos preparando cada vez mais. Na escola a gente ensina história. A história já aconteceu, não é verdade? Ela já aconteceu e você pode provar. No museu, no livro, no artefato, não é? Na história. A gente ensina ciência, matemática, física, química, toda ciência baseada naquilo que é provado, na linearidade. Só que o mundo não é linear, tanto linear mais, e o mundo não é criado a partir do passado. Como a gente pode mudar isso? Nós temos que criar um novo mundo a partir do futuro, que é desconhecido, e a partir também de uma abordagem da descontinuidade. Gente, está fazendo sentido isso que eu falo para vocês? Está fazendo? Tô bom. A gente vai fazer pergunta depois, não responder pergunta, né? Podem falar, depois se não fizer sentido. E tem outra coisa, quando a gente olha para o futuro, principalmente os jovens, não vai ter futuro, dá medo. Multicrises, não é? Guerras, as coisas, esse momento da história está o mais desafiador de todos. Mas só que não existe só um futuro lá fora. O do aquecimento global, o das guerras e das ameaças da violência. Existe um futuro aqui dentro. Então, o futurismo na escola ajuda
os jovens a identificarem esse futuro que está nascendo deles, dentro das crianças. E como elas se relacionam, é o futuro de dentro para fora que muda muita coisa. Bom, eu estou chegando no final. Quanto tempo eu tenho? 3 minutos. Está ótimo. Então aqui eu quero ir finalizando para que vocês reflitam sobre como vocês podem se tornar professores futuristas. Professores que podem capacitar os estudantes a mudarem um pouco essas lentes com as quais eles veem o futuro, que amedronta e que paralisa. Do passado, as tarefas dos educadores tinham a ver com aquilo que se conhece, né, com a continuidade, assim, da história e da transferência daquilo que nós realizamos como antecessores para eles, o legado, o chamado legado. Tudo linha reta. Era esse o passado. E ainda continua sendo, infelizmente, não saiu disso aqui. Será? Como é que a gente faz para conectar o sistema de ensino com a descontinuidade, com o futuro? Nós temos que saber lidar com o desconhecido, porque transformação não vem do conhecido. A transformação real, ela vem sempre do desconhecido. Despertar a curiosidade, o encantamento, o mistério, isso tudo tem a ver com o futuro. Uma astronave em que queremos pilotar, da aquarela. E capacitar as futuras gerações para as mudanças. E é esse o mundo que a gente vive agora. A gente está ensinando aquele mundo lá da linha reta. Vejam só. Para fechar, Bruno, aqui um plim-plim muito nobre e muito sagrado para nós, que são os movimentos que a gente faz do movimento Teach the Future para os jovens. A gente fala muito de jovem aqui, jovem ali, que eles são o futuro, mas a gente não fala com eles. Então, Teach the Future procura incentivar diálogos com eles, ouvi-los, respeitar o conhecimento deles, as ideias deles, para transformar as comunidades, para transformar as cidades no mundo. A gente tem todo ano, dia 1 de março, o Dia Mundial do Futuro. Colocamos no palco virtual jovens com projetos efetivos que estão transformando as suas comunidades. Esse é o nosso... E a segunda iniciativa está em aberto e eu quero que vocês olhem que estão abertas as inscrições para jovens visionários. Jovens de 12 a 17 anos que já têm ideias para o futuro deles e das comunidades. Em 2021 a gente começou, nós estamos já no 4º ano, Next Generation, que seria novas gerações que pensam no futuro. Em 2021, 3 brasileiras ganharam. Hoje nós temos candidatos de mais de 40 países. Então, eu queria que vocês promovessem isso nas suas escolas, incentivassem os seus estudantes, seus filhos, os jovens que vocês conheçam a participar, porque é importante ouvir deles as soluções para o mundo que não é a gente que vai viver. Esse mundo é deles, e eles é que vêm com as ideias. Tudo isso, gente, a escola precisa fomentar, na minha visão, incentivar esse apropriar-se do futuro, criar o mundo que eles desejam. Eu queria finalizar pensando nas crianças de 2100. Até assusta falar 2100. Essas crianças vão cruzar esse século. Minha neta, meus 4 netos, vão cruzar esse século. Então, vamos refletir, olhando para eles lá em 2100, cidadãos, né?
estão num mundo muito melhor do que esse hoje. Eles vão olhar para a sua foto. Lá em 2100 vão dizer para um amigo que está do lado, olha, esse professor, essa professora, me ajudou a chegar nesse mundo que eu sempre quis. Muito obrigada. Bom, gente, nós temos algumas perguntas que chegaram, nós temos compromisso com o horário também, vamos tentar ficar dentro do horário. Muito obrigado. Sabe que, ouvindo a Marcele falar, minha filha perguntou quando era pequena, pai, quando eu era pequeno tinha dinossauro ainda? Eu me lembrei, ouvindo falar. Olha só, chegou uma pergunta aqui, Rosa Alegria, muito interessante. Eu gostei dessa pergunta que chegou, deixa eu só... gente, quando eu estava mexendo no celular, eu estava olhando as perguntas, eu não estava no meu WhatsApp, tá? Só para que vocês saibam disso, seria muito feio. A pergunta é a seguinte: como podemos preparar os estudantes para profissões que ainda não existem? Muito bom, ótima pergunta. Olha, atualmente a gente está preparando para profissões que vão acabar, certo? Muitas delas. Como preparar as crianças para profissões que não existem? Eu sempre respondo quando os pais me perguntam, Rosa, vem cá, dá uma dica de qual é a profissão que vai ser a profissão top daqui a pouco, né? Eu quero acertar, meu filho, minha filha, tem que acertar numa profissão que, né, ainda seja bacana e tal. Eu não sei, eu não posso dizer. Sabe a melhor forma de você preparar as crianças para profissões que não existem? Fazer com que elas criem. Elas criem. Trazer workshops, trazer motivação dentro da sala de aula, para que elas comecem a imaginar profissões que elas... Aliás, a Marcele falou a imaginação é incrível das crianças. A gente sempre subestima. A cada momento me surpreende. Incrível. Então, faça com que elas imaginem, se conectem com seus sonhos, não é? Com os talentos delas. Crianças, adolescentes, vamos criar profissão que não existe. Tem um monte de profissão hoje que não existia há 5, 10 anos. Não é? E daqui a 10 anos, pode ser aquela profissão que foi imaginada. Então, eu acho que é isso, fazer com que esse espaço livre, infinito da imaginação, se abra dentro da sala de aula, dentro do sistema da educação e em todos os setores, para que essas novas profissões venham da imaginação. E é claro que tem aquela profissão que está mais forte do que a outra, é lógico, mas essa não vai durar muito tempo também, deve durar um certo tempo. Eu respondi. Muito obrigado. Deixa eu fazer uma pergunta para a Marcele também, que chegou aqui bem interessante, que é a seguinte: por que você pensou em futurismo como uma disciplina curricular? E como é que é a carinha dos alunos quando eles olham lá no horário deles a disciplina futurismo? Como é que surgiu essa ideia? Né? E como é que é a reação dos alunos quando veio a disciplina de futurismo? Na verdade, eu pensei, né, como eu disse, imaginando, né, porque se a gente ensina as histórias, por que não ensinar os futuros? O futurismo, como ele sempre me ajuda muito na tomada de decisão, a ser criativa, a inovar, a ser curiosa. Então, por que não ajudar as crianças? Então, acho que é um pouco isso, assim. E aí veio o contato com a Sabina, que me passou de The Future, e as crianças especificamente elas amam, né? Primeiro que a brincadeira que elas fazem, que elas deixam, quer dizer, brincadeira pra gente parece, né? Pra elas é muito sério. O passado hoje é o presente de amanhã, que é o futuro de... E é impressionante como elas têm total... A gente se perde, né? A gente fica, mas do quê? Calma, já me perdi. E elas amam todos os desenhos, amam todas as propostas que são colocadas pela Aline, né? Que é a professora, leva elas... e é uma mudança, você sente, né? Já é o 3º ano que a gente introduziu na grade, e é impressionante, assim, a gente percebe como influencia, né? Porque são várias,
Quando a gente está falando dentro de geografias sobre os rios subterrâneos, e a Aline vem com a proposta do futuro das cidades. São várias abordagens de um mesmo tema. Então, isso fecha para a criança, dá uma tranquilidade, você percebe que ela se sente segura de entender assim, a gente está falando sobre a mesma coisa. É fantástico, a experiência é realmente... Deixa eu só completar a pergunta agora. Tu está trabalhando com educação infantil, Fundamental 1, quais são as crianças que trabalham com essa... Fundi 1, 6 a 10 anos. 6 a 10 anos. E vai continuar depois no Fundi 2? Não, a gente não tem Fundi 2. Então a Estilo termina no 5º ano. Então tá bom. Senão continuaria com certeza. Gente, eu sempre gosto de deixar 30 segundos, 1 minuto, Rosa Alegria, quem começa... nosso tempo já são... Temos um pouquinho do futuro já, mas não tem problema nenhum, porque falamos de futuro aqui. Eu sempre gosto de poder deixar 1 ou 2 minutos para uma última consideração. Já que está com o microfone, Marcelo, comece contigo, por favor, uma fala final, se tu quiser, por favor, um encerramento, para a gente poder encerrar esse nosso painel. Tá. Não, eu acho que é um convite para repensar, acho que até o nome, né, do painel, não só pensando no futurismo, mas em geral, reinventar a escola, dar uma atenção para essa palavra reinventar, que às vezes passa despercebida, parece que a gente está falando em dar uma melhorada, em fazer uns ajustes. Não, a gente precisa muito reinventar a escola, reinventar de novo, é outra coisa. Acho muito importante que a gente pense em todos esses agentes, na conexão com todos eles e pensar numa nova proposta. O Dad Schneider, um autor, adoro, um futurista, ele fala muito de adultos inéditos. Eu adoro essa expressão que ele usa e eu acho que nós temos uma infância inédita, a gente precisa ter uma escola inédita, né? Ela não existe. Aos poucos, a gente vai chegando lá, não é do dia para a noite, não se faz a revolução do dia para a noite, mas a gente precisa começar de algum lugar. Tendo futuros dentro da escola, acho que é um primeiro passo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Rosa Alegria, 1 minuto, 1 minuto e meio de futuro. Pegando esse conceito das crianças inéditas, pensar nelas. Eu queria fazer aqui uma convocação. Vamos pensar nessas crianças inéditas e o espaço infinito que existe dentro delas, para imaginar um novo futuro, não aquele que elas temem, né? Vamos trazer, reencantar o mundo para elas. E aí é o futurismo que faz. O futurismo traz esse reencantamento sobre a realidade que elas precisam. Nós precisamos reencantar esse imaginário urgente, porque é vital para o futuro da nossa sociedade, para o futuro da nossa civilização. E tem um detalhe só, um lembrete. O futuro não existe, claro, mas até o momento em que ele é criado. Se o futuro é criado, ele vira presente. E é por isso que existe o futurismo. Ele vira presente quando você agarra ele e torna realidade aquilo que você imaginou. Muito obrigada. Obrigado, Rosa. Obrigado, Marcelo.